O sol ainda nem nasceu completamente, mas o som das hélices já corta o céu da Penha. Lá embaixo, o Rio de Janeiro acorda com o barulho da guerra. Blindados avançam pelas vielas. Policiais e soldados se movem como se estivessem em território inimigo. E, de certa forma, estão. Porque a Penha não é apenas uma comunidade. É o coração pulsante de um império subterrâneo. Um império que nasceu de dentro de uma prisão e se expandiu até desafiar o próprio Estado brasileiro. Hoje, o nome dele é um sinônimo de poder, medo e lucro. Comando Vermelho. Mas o que poucos sabem é que essa organização não nasceu da ambição, nasceu da sobrevivência. E o caminho que levou da cela ao império é uma das histórias mais impressionantes do crime organizado mundial. Tudo começa na década de 1970, no auge da ditadura militar. A penitenciária Cândido Mendes, na Ilha Grande, é o ponto zero dessa história. Ali, o Estado coloca no mesmo espaço dois mundos que jamais deveriam ter se cruzado: presos políticos e criminosos comuns. De um lado, militantes da luta armada, treinados em tática e doutrina marxista. Do outro, ladrões de banco, assaltantes e homicidas, ambos considerados inimigos do regime. Mas o que o governo não imaginava é que, ao misturar esses dois grupos, estava criando um laboratório ideológico e prático do crime. Os criminosos aprendem disciplina, estratégia e comunicação. Os militantes aprendem a sobreviver, a negociar e a lidar com códigos do submundo. E dessa união nasce algo que vai além da amizade. Nasce uma aliança. Eles se autodenominam Falange Vermelha. O lema: paz, justiça e liberdade. Era o início de uma irmandade que prometia proteger os seus dentro e fora das grades. Mas o que começa como solidariedade vira sistema. E o que era sobrevivência se transforma em poder. Com o tempo, os fundadores saem da prisão. E o que era uma fraternidade carcerária começa a se espalhar pelos morros do Rio. A Falange se torna o Comando Vermelho, um nome que carrega tanto a herança ideológica dos guerrilheiros quanto a brutalidade dos assaltantes. Um nome que vai se tornar sinônimo de domínio total. Os ideais de justiça se transformam em pragmatismo. As regras são simples. Ajude quem é da casa, respeite a hierarquia, nunca delate e mantenha o controle pela força. Com a chegada da cocaína, o jogo muda. O tráfico de drogas dá ao comando um fluxo de caixa constante, que substitui o velho assalto a banco como principal fonte de renda. O CV percebe algo que o Estado ainda não entende. Controlar o território é controlar o lucro. E quem controla o morro, controla a cidade. Anos 1980 e 1990. O Rio de Janeiro se torna um campo de batalha. O Comando Vermelho domina boa parte das comunidades. Mas o poder absoluto gera dissidência. A primeira grande ruptura acontece em 1989. Nasce o Terceiro Comando, um grupo que rejeita a centralização do CV. Mais tarde, surgem os Amigos dos Amigos. As vielas viram trincheiras, a cidade dividida por fronteiras invisíveis. De um lado, o vermelho do CV. Do outro, o azul e o branco das facções rivais. Os conflitos deixam de ser apenas sobre drogas. São guerras políticas, travadas rua por rua, casa por casa. É a era das fuzilarias, das barricadas e dos toques de recolher. As televisões mostram as imagens em tempo real e o Brasil descobre que existe uma guerra dentro de sua própria capital turística. Mas para o Comando Vermelho, cada confronto é também uma oportunidade de consolidar poder. A facção aprende com as derrotas, moderniza suas comunicações e transforma o morro em fortaleza. Por trás da violência aparente, existe um sistema logístico refinado, postos de observação, rádios, códigos, senhas, um exército invisível que sabe quando atacar e quando desaparecer. Na virada dos anos 2000, o Império encontra seu trono, o Complexo da Penha. É ali que o Comando Vermelho estabelece seu centro de poder. A geografia favorece. Morros interligados,
caminhos estreitos e dezenas de rotas de fuga. A Penha se torna o cérebro do Império, conectando favelas como o Alemão, a Vila Cruzeiro e o Juramento. As operações policiais passam a tratar o território como zona de guerra. Mas quanto mais o Estado tenta entrar, mais o comando se enraiza. Dentro das vielas, há um governo paralelo, com suas próprias leis, justiça e economia. O chefe é o juiz, o gerente é o administrador, o olheiro é o soldado, e o morador muitas vezes é o refém de um poder que também o protege. É nessa época que surge a expressão bondes, os grupos armados que circulam fortemente armados pelas comunidades, impondo respeito e controle. Para muitos, o CV já não é uma facção, é uma instituição. Em 2008, o governo lança o programa das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. A promessa: retomar os territórios das facções e devolver a paz às comunidades. Por um momento parece funcionar. As bandeiras do Estado sobem onde antes tremulhava o vermelho do Comando Vermelho. Mas a trégua é ilusória. O CV recua, se reorganiza e espera. Enquanto o Estado se acomoda, a facção muda de forma. Sem o domínio ostensivo, o CV se infiltra no cotidiano, traficando por delivery, usando mototáxis, controlando mercados locais e até aplicativos clandestinos. A guerra territorial dá lugar à guerra econômica, e o império, antes visível, se torna invisível. A polícia vence batalhas, mas o comando vence no tempo. Quando as UPPs entram em colapso, o CV já está mais forte do que nunca, agora com conexões internacionais e domínio financeiro ampliado. Por trás dos fuzis e das barricadas, há planilhas e contadores. O Comando Vermelho administra uma economia subterrânea que movimenta centenas de milhões de reais por ano. É uma empresa com departamentos, metas e auditorias internas. Um sistema quase corporativo, mas que tem o crime como modelo de negócio. E enquanto o Estado investiga, o comando inova. Já há relatos de faccionados utilizando drones para entrega, rádios criptografados e até monitoramento por câmeras próprias nas comunidades. É o crime com o manual de guerra moderna. No imaginário popular, o CV se confunde com o bandido-herói, uma figura construída nas décadas de 1980 e 1990. Nas músicas, nos filmes e nas crônicas de rua, o traficante do comando era o justiceiro do morro, o protetor dos pobres. Mas isso era uma máscara. Com o tempo, o discurso de justiça se torna apenas fachada para o domínio econômico. A lealdade passa a ser comprada com dinheiro e medo. A fraternidade vira obediência. Mas mesmo assim, o mito persiste. E como todo império, o comando mantém sua própria narrativa. Dentro das prisões, o CV ainda se apresenta como resistência contra o sistema, contra a opressão, contra o Estado. Mas a verdade é que nas comunidades, o que eles oferecem não é liberdade, é controle. Um controle tão eficaz que muitos nem o percebem mais. Hoje, as operações na Penha mostram apenas a superfície de uma guerra que nunca terminou. Por trás dos confrontos armados, há redes inteiras de influência. O comando atua em parcerias com facções de outros estados, coordena negócios no Paraguai e até mantém contatos com cartéis da América do Sul. É uma teia de conexões que vai muito além dos becos do Rio. E, paradoxalmente, tudo isso nasceu dentro de um presídio que o Estado acreditava controlar. A prisão foi o berço, mas o mundo exterior se tornou o campo de expansão. Os especialistas em segurança chamam isso de modelo viral. O comando se replica em outros estados, adapta sua linguagem e se infiltra em novas comunidades. Hoje ele está no Rio, mas também em partes do Norte e Nordeste. O Império não tem fronteiras, tem franquias. 40 anos depois, o Comando Vermelho ainda domina. Mudaram os líderes, as armas e as estratégias, mas o princípio continua o mesmo. Onde o Estado não chega, o comando governa. A Operação na Penha é apenas mais uma tentativa de frear um poder que já se tornou cultural. Porque o verdadeiro inimigo não é o homem armado, é o vazio. E enquanto o vazio existir,
o Império continuará crescendo nas sombras. As vielas podem ser ocupadas, os chefes presos, os laboratórios destruídos. Mas o Comando Vermelho é mais do que pessoas. É uma estrutura, é um sistema de sobrevivência criado no colapso da autoridade. E o que começou com o lema paz, justiça e liberdade, hoje se tornou a síntese de um Brasil dividido entre o medo e o abandono. O Império do Comando Vermelho não nasceu de um plano, nasceu de uma falha. De um Estado que confinou inimigos e acabou criando um poder paralelo. E o que antes era uma história de presos, hoje é um capítulo da história do próprio país. Porque o Comando Vermelho não é apenas uma facção. É o retrato de um Brasil, onde a ausência virou lei, onde a desigualdade virou combustível e onde a violência se tornou linguagem de poder. Enquanto houver territórios esquecidos, enquanto houver promessas não cumpridas, haverá espaço para impérios como esse. E talvez essa seja a verdade mais incômoda de todas. Este foi o primeiro dossiê do canal Dossiê Militar. E se você chegou até aqui, é porque busca entender o que está por trás das operações, das guerras e dos segredos que moldam o poder no Brasil e no mundo. Então, inscreva-se, porque o que vem pela frente vai muito além do Comando Vermelho. O Dossiê Militar está apenas começando. Nos vemos no próximo dossiê.